Você já saiu da igreja em um domingo, depois de receber a Sagrada Comunhão, sentindo um vazio que não conseguia explicar? Você cantou os hinos, ajoelhou-se em oração, recebeu a hóstia consagrada e, mesmo assim, algo dentro de você permaneceu intocado. Como se tivesse comido pão, mas nunca tivesse realmente encontrado o Cristo vivo que se entrega por meio dele. Esse vazio silencioso que permanece em tantos corações não é algo aleatório. Padre Pio, com seu extraordinário dom de discernimento espiritual, revelou que isso muitas vezes nasce de algo que raramente temos coragem de enfrentar: os pecados não confessados. Inúmeros católicos participam fielmente da missa, entram na fila para a comunhão, recitam as orações, mas carregam dentro de si manchas que nunca foram lavadas. Pecados que fecham a porta da graça sem que a pessoa sequer perceba. Padre Pio via isso repetidas vezes nas almas que vinham a ele para a confissão. E quando falava sobre isso, não o fazia com julgamento, mas com profunda compaixão. Não se aproxime do altar, dizia ele, sem antes purificar a sua alma no confessionário. Quando descobri esse ensinamento pela primeira vez, ele transformou completamente a forma como eu compreendia a Eucaristia. Ela não é uma rotina, não é um símbolo, é um encontro com o Deus vivo. E esse encontro só pode ser pleno quando a alma está preparada para recebê-lo. Hoje vamos revelar aquilo que Padre Pio chamou de os 12 pecados, que devem ser confessados antes de receber a Sagrada Comunhão. Eles não existem para te oprimir, mas para te libertar, para remover aquilo que bloqueia silenciosamente a graça de Deus na sua vida. E o que torna esta mensagem ainda mais urgente é que muitos desses pecados se tornaram tão normalizados nos dias de hoje que já nem os reconhecemos mais como pecados. Padre Pio conseguia ver o estado de uma alma com a mesma clareza com que vemos um rosto à luz do dia. Ele via como os pecados não confessados formam uma barreira, um muro entre a pessoa e a graça de Cristo na Eucaristia. Se você já sentiu esse desejo por algo mais profundo, esse leve movimento interior enquanto escuta, pode ser a voz de Deus chamando você para uma renovação. Se você sente esse chamado em seu coração neste momento, escreva "Busco renovação" nos comentários abaixo. Porque, às vezes, reconhecer esse desejo já é o primeiro passo rumo a uma profunda transformação espiritual. Esta mensagem não foi feita para condenar, foi feita para despertar. Porque receber o corpo e o sangue de Cristo não é apenas um hábito sagrado ou uma tradição transmitida pelos seus avós. É o encontro mais íntimo possível entre você e o próprio Deus vivo. A Sagrada Eucaristia não é um ritual a ser cumprido, ela é o coração pulsante da vida cristã. O Catecismo da Igreja Católica a chama de fonte e ápice da nossa fé, porque nela Jesus Cristo não nos dá algo, mas se dá a si mesmo, seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Cada vez que nos aproximamos do altar, o céu se inclina para encontrar a terra. Mas esse sagrado mistério exige algo de nós em troca: reverência, preparação e pureza de coração. São Paulo advertiu os primeiros cristãos com impressionante clareza. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essas palavras não foram ditas para nos amedrontar, mas para nos despertar. Elas nos lembram que a comunhão recebida em estado de pecado mortal não traz graça, traz perigo. É uma contradição espiritual. Receber o Senhor da pureza enquanto se permanece preso aos mesmos pecados que o crucificaram. Padre Pio compreendia essa verdade de uma forma que poucos conseguiram. Por meio de seu dom místico de ler as almas, ele percebia o que os outros não viam. As pessoas iam até ele para se confessar, e antes mesmo de falarem, ele identificava com delicadeza os pecados que escondiam, não para envergonhá-las, mas para ajudá-las a se ver à luz da verdade divina. Para Padre Pio, o confessionário não era um tribunal, era um hospital para almas feridas. Ele dizia: a Eucaristia é o próprio Jesus, que se entrega totalmente a nós. Mas como podemos recebê-lo com mãos e corações manchados por pecados graves? Sua preocupação nunca foi o perfeccionismo, nem o escrúpulo religioso. O que ele buscava era a comunhão autêntica, o verdadeiro encontro entre a alma humana e o Cristo vivo. Ele sabia que a graça da Eucaristia só pode fluir livremente por um coração que foi humilhado e purificado. Esta mensagem nos convida a desacelerar e olhar honestamente para nós mesmos, a nos preparar antes de receber, a redescobrir o que significa estar diante de Deus na verdade. A Eucaristia não é um momento casual, é o abraço mais íntimo do céu.
Quando recebida dignamente, ela tem o poder de renovar a alma, fortalecer as virtudes e curar as feridas mais profundas do interior. E se você se pergunta por onde começar, Padre Pio responderia de forma simples. Comece pelo coração. Antes de se aproximar do altar, entre no silêncio da sua alma. Pergunte a si mesmo: estou realmente pronto para acolher Cristo em mim? Confessei aquilo que precisa ser curado? Essa preparação interior transforma a comunhão de um ritual em um encontro vivo. Para aqueles que desejam se aprofundar na sabedoria espiritual de Padre Pio, existem escritos e reflexões que capturam sua extraordinária compreensão sobre a confissão, a pureza e a Eucaristia. Eles nos lembram que a santidade não é inalcançável. Ela é simplesmente o fruto da sinceridade diante de Deus. Agora, ao prosseguirmos, vamos explorar aquilo que Padre Pio identificou como o primeiro grupo de pecados que devem ser confessados antes de receber a Sagrada Comunhão: os pecados contra o próprio Deus. Padre Pio ensinava que os primeiros e mais graves obstáculos para receber dignamente a Sagrada Comunhão são os pecados cometidos diretamente contra Deus. Esses pecados atingem o centro da nossa fé, ferindo a relação da qual dependem todas as outras virtudes. Quando nos separamos do Criador, todas as outras áreas da vida começam a perder a sua luz. O primeiro pecado contra o qual Padre Pio alertava era faltar deliberadamente à missa dominical sem um motivo grave. Para muitos no mundo moderno, isso pode parecer algo trivial. Afinal, a vida é corrida, os compromissos são muitos e os fins de semana costumam ser o único tempo de descanso. Mas Padre Pio via de forma totalmente diferente. Para ele, a missa não era apenas uma obrigação, era a força vital do mundo. Mesmo com dor, mesmo fraco ou doente, ele jamais deixou de celebrá-la. Seria mais fácil a terra existir sem o sol, dizia ele, do que o mundo existir sem a Santa Missa. Afastar-se voluntariamente do altar é, em certo sentido, virar as costas para o próprio pulsar da graça que sustenta a Igreja. Quando escolhemos esportes, viagens ou a simples conveniência em vez do culto, não estamos apenas deixando de comparecer a um compromisso. Estamos dizendo a Deus, muitas vezes sem perceber, que outra coisa é mais importante do que Ele. Essa decisão silenciosa, repetida semana após semana, vai reorganizando lentamente o nosso coração. E não em direção ao céu. A segunda categoria de pecados destacada por Padre Pio envolve as violações do primeiro mandamento, a tentação de colocar a nossa confiança em algo ou alguém que não seja o próprio Deus. Superstições, adivinhação, horóscopos, cartas de tarô, cristais e crenças em energias podem parecer inofensivas para alguns, mas Padre Pio advertia com firmeza: não se brinca com o demônio sem consequências. Essas práticas não são curiosidades inocentes, são substitutos espirituais que desviam a fé do Senhor e a direcionam para falsos poderes. O terceiro pecado diz respeito ao uso irreverente do nome de Deus. Usar o seu santo nome em vão, em piadas, na raiva ou em conversas descuidadas, não é apenas falta de educação. É um desrespeito àquele diante de cujo nome o próprio céu se inclina. Padre Pio lembrava aos seus filhos espirituais: quando você pronuncia o nome de Jesus, o céu se inclina para a terra. Não o transforme em motivo de queda. Cada palavra descuidada que trata o sagrado como algo comum enfraquece a nossa sensibilidade à presença do divino. Por fim, Padre Pio falava sobre a doença espiritual cada vez mais comum de viver como se Deus não existisse, o ateísmo sutil da indiferença. Nem sempre se manifesta como negação explícita, muitas vezes é um descuido silencioso. É a mentalidade que diz: eu acredito, mas vivo como se essa crença não tivesse importância. Ele chamava isso de a mais perigosa de todas as ilusões. O pior mal não é o pecado em si, mas viver como se o pecado não existisse. Certa vez conheci uma mulher cuja história reflete exatamente aquilo que Padre Pio descrevia. Ela era uma frequentadora assídua da igreja que, por anos, misturou a devoção católica com práticas da nova era: cristais, rituais de meditação, curas energéticas. Para ela, tudo parecia compatível. Mas um dia, após ler os alertas de Padre Pio sobre a confusão espiritual, ela se confessou pela primeira vez em décadas. Eu não percebia, disse-me entre lágrimas, como essas práticas tinham construído um muro entre mim e Deus. Quando as confessei, foi como se um véu pesado tivesse sido retirado. Pela primeira vez, senti de verdade a presença de Cristo na Eucaristia. Esses pecados contra Deus nem sempre parecem tão escandalosos quanto as falhas morais que vemos nos outros, mas são mais perigosos justamente porque são sutis.
Eles deslocam o coração do seu verdadeiro centro. E a confissão, dizia Padre Pio, não é sobre regras, é sobre realinhamento, sobre voltar o coração àquele que é o único capaz de preenchê-lo. Por isso, antes de nos aproximarmos do altar, precisamos nos perguntar: eu amei a Deus de todo o coração ou o substituí silenciosamente por amores menores? Somente quando enfrentamos essa pergunta com honestidade podemos receber a Eucaristia como o dom vivo que ela realmente é. Entre todos os temas sobre os quais Padre Pio falou, poucos despertaram tanta dor e compaixão em seu coração quanto os pecados contra a castidade. Ele sabia o quanto o mundo moderno distorce o amor, transformando o que é sagrado em algo casual, o que é santo em algo comum. Ao mesmo tempo, compreendia profundamente a fraqueza humana. Nunca falava a partir da condenação, mas de um desejo ardente de ajudar as almas a recuperar a pureza perdida. Aos olhos de Padre Pio, os pecados contra a castidade não eram apenas violações de regras morais, eram feridas na capacidade da alma de amar. A alma que perdeu a pureza, dizia ele certa vez, é como uma moeda coberta de sujeira, ainda tem valor, mas perdeu o brilho. Cada ato que distorce o propósito divino da sexualidade apaga a nossa luz interior e nos afasta daquele que é o próprio amor puro. Esses pecados incluem a masturbação, a pornografia, o adultério, as relações antes do matrimônio e a aceitação deliberada de pensamentos impuros. Cada uma dessas atitudes trata o corpo, templo do Espírito Santo, como instrumento de prazer e não como um dom destinado ao amor. Em uma cultura que glorifica a indulgência e ridiculariza a virtude, tais pecados muitas vezes parecem inofensivos ou até normais. Mas Padre Pio via o que eles causam à alma, obscurecem a consciência, enfraquecem a fé e fazem com que o sagrado pareça algo comum. Ele também advertia contra o uso de métodos contraceptivos artificiais dentro do matrimônio, um tema que muitos católicos hoje tratam como simples escolha pessoal. Padre Pio, porém, via isso como a rejeição de um dos desígnios mais belos de Deus. O matrimônio, dizia ele, é um altar onde a vida é oferecida, não impedida. Quando os esposos se fecham à possibilidade da vida, dizem silenciosamente não à vontade criadora de Deus. A intimidade que deveria refletir o amor divino transforma-se, então, em um ato de controle centrado em si mesmo. O mais grave de todos, segundo Padre Pio, era o aborto, e sempre que falava sobre isso, seus olhos se enchiam de lágrimas. Nenhuma alma, dizia ele, é pequena demais para ser amada por Deus. Nenhuma mãe está perdida demais para não ser alcançada pelo seu perdão. Ele conhecia o peso terrível desse pecado, mas também conhecia a misericórdia sem limites que espera todo aquele que se arrepende. Certa vez conversei com um médico cuja história ilustra bem essa verdade. Durante muitos anos, ele prescreveu anticoncepcionais e encaminhou pacientes para abortos, acreditando estar apenas cumprindo seu dever profissional. Separei minha fé da minha profissão, confessou. Dizia a mim mesmo que podia servir a Deus no domingo e a ciência na segunda-feira. Ao conhecer o dom que Padre Pio tinha de ler as almas, começou a se perguntar o que o santo veria nele. Essa pergunta o levou de volta à confissão pela primeira vez em décadas. O sacerdote que o ouviu falou com suavidade, mas com firmeza. Se você deseja servir a vida, deixe que cada parte da sua vida sirva a Deus. Ele saiu do confessionário com lágrimas nos olhos, dizendo: foi como se correntes tivessem caído da minha alma. Quando recebi a Eucaristia depois disso, senti Jesus pela primeira vez em muitos anos. A mensagem de Padre Pio sobre a castidade pode parecer dura em um mundo que zomba de tudo o que é sagrado, mas seu objetivo nunca foi envergonhar, foi curar. Ele queria que as pessoas compreendessem que corpo e alma são inseparáveis. A Eucaristia não é apenas um encontro espiritual, ela é também física. O corpo de Cristo entra no nosso, e essa união exige uma pureza correspondente. Recebê-lo em um coração manchado é como convidar a luz para um quarto cheio de poeira. A luz entra, mas sua beleza fica ofuscada pelo que permanece dentro. A confissão, portanto, não é humilhação, mas restauração. É o lugar onde Deus apaga aquilo que mancha o amor e devolve à alma o brilho perdido. Padre Pio lembrava repetidas vezes aos seus filhos espirituais: a pureza de coração é a chave da intimidade com Deus. Sem ela, a alma não consegue vê-lo com clareza. Por isso, antes de nos aproximarmos do altar, precisamos perguntar: honrei a sacralidade do meu corpo e a dignidade dos outros? Mantive o amor puro ou permiti que ele se tornasse egoísta?
Essas perguntas podem ferir, mas é por meio delas que começa a cura, que nos prepara para receber Cristo por inteiro. Padre Pio costumava dizer que o sinal mais seguro da proximidade de uma alma com Deus é a maneira como ela trata os outros. Se você afirma amar a Deus, lembrava ele a seus filhos espirituais, mas não consegue amar o próximo, suas palavras são uma mentira. A Eucaristia, ensinava ele, não é apenas um encontro privado com Cristo, é comunhão com todo o seu corpo, que inclui cada alma ao nosso redor. Por isso, os pecados contra o próximo são obstáculos tão sérios para receber dignamente a Sagrada Comunhão. O primeiro, e talvez o mais comum, é a recusa em perdoar. O próprio Jesus foi claro: se vocês não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai de vocês também não perdoará as suas. Padre Pio dizia com frequência que o ressentimento é uma das correntes preferidas do demônio. Muitos se aproximam do altar carregando raiva, amargura ou rancores profundos, achando que ainda assim podem receber a graça. Mas o coração que se agarra ao ódio não consegue, ao mesmo tempo, abrir-se à misericórdia divina. Perdoe, dizia Padre Pio, mesmo quando dói, porque viver sem a graça dói muito mais. Certa vez ele disse a um penitente que lutava para perdoar: a ferida a qual você se apega se transforma em uma prisão. Solte-a, e você verá que a porta da cela nunca esteve trancada. Por isso, antes de receber a comunhão, todo fiel deveria parar e se perguntar: há alguém que me recuso a perdoar? Enquanto a resposta for sim, a alma permanece fechada ao pleno fluir da graça. Outra área grave contra a qual Padre Pio advertia é o pecado da língua. Mentiras, calúnias, fofocas ou difamações. A língua, dizia ele, é o chicote do demônio quando não é disciplinada. Palavras ditas com pressa ou maldade podem ferir muito mais profundamente do que golpes físicos. Destruir a reputação de alguém, espalhar boatos ou exagerar os defeitos do outro é matar o seu bom nome, muitas vezes de forma irreparável. Antes de receber o Verbo feito carne na Eucaristia, precisamos examinar como usamos as nossas próprias palavras. Intimamente ligado a isso está o pecado do escândalo. Levar os outros ao pecado por meio das palavras, do exemplo ou da negligência. Um pai ou mãe que não ensina a fé, um cristão que rejeita publicamente o ensinamento da igreja, ou qualquer pessoa que incentive outros a pecar, assume responsabilidade não apenas por si, mas também por aqueles que desvia. Padre Pio dizia: é melhor chorar ao corrigir do que rir, enquanto outra alma se perde por sua causa. Suas palavras nos lembram que o verdadeiro amor não permanece em silêncio diante do erro. Ele corrige com misericórdia. Padre Pio também falava das injustiças dentro da família, que ele considerava entre os pecados mais destrutivos contra o próximo. Negligência, dureza, abuso emocional ou físico e a falta de cuidado com a família, tanto material quanto espiritualmente, ferem profundamente a igreja doméstica, o lugar onde a fé deveria nascer e crescer. Uma casa sem amor e sem oração, dizia ele, não é um lar, mas um campo de batalha. Quando a caridade morre na família, a paz não consegue habitar o coração. Lembro-me de uma história que expressa perfeitamente essa verdade. Uma mulher contou aos seguidores de Padre Pio que havia carregado amargura contra o pai por mais de 30 anos. Todos os domingos ela recebia a comunhão, rezava e ainda assim voltava para casa com o mesmo peso na alma. Depois de ouvir os ensinamentos de Padre Pio sobre o perdão, decidiu finalmente confessar tudo. O sacerdote não negou a minha dor, disse ela. Ele a reconheceu, mas me mostrou que, ao me apegar à minha raiva, eu mesma me acorrentava ao passado. Após a absolvição, ela contou que se sentiu mais leve do que em décadas. Na próxima vez que recebi a comunhão, disse em voz baixa, senti paz. Paz de verdade. Esses pecados contra o próximo podem não parecer tão chocantes quanto os pecados da carne, mas atingem o coração da comunhão. Pois como podemos receber o Deus do amor enquanto nos recusamos a amar aqueles que estão ao nosso redor? São João escreveu de forma direta: quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Por isso, antes de se aproximar do altar, Padre Pio insistia: pare e olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: estou em paz com aqueles que me cercam? Falei a verdade? Busquei a reconciliação quando foi possível? Porque na Eucaristia, Cristo nos entrega o seu coração, mas ele não pode entrar plenamente em um coração que permanece fechado aos outros. A última categoria de pecados mencionada por Padre Pio trata de algo que muitas vezes ignoramos: os pecados que cometemos não contra os outros, mas contra nós mesmos.
Ele compreendia que a alma é o templo onde Cristo deseja habitar e que, ao maltratar esse templo, danificamos o próprio lugar onde a graça deveria viver. Esses pecados nem sempre são dramáticos ou visíveis, mas corroem silenciosamente a nossa liberdade interior, tornando mais difícil acolher Cristo com um coração indiviso. Ele advertia com frequência que os vícios e as dependências, sejam elas do álcool, das drogas, do jogo, ou até do apego excessivo à comida, ao conforto ou ao entretenimento, podem escravizar a alma. O que começa como prazer ou fuga pode rapidamente se tornar dependência. A alma que se deixa dominar pelo corpo, dizia Padre Pio, perde a sua liberdade. Ele entendia que o vício não é apenas uma fraqueza moral, mas um cativeiro espiritual. Quando os desejos nos controlam, já não pertencemos plenamente a Deus. Essas dependências não são apenas hábitos físicos, são correntes espirituais. Elas reorganizam nossas prioridades, colocando a satisfação passageira acima da paz eterna. A alma que deveria estar cheia do amor divino fica sobrecarregada de desejos. E como a Eucaristia é um ato de doação total de Deus, ela só pode ser plenamente recebida por um coração livre. Padre Pio ensinava que quando o coração está dividido pela dependência, seja de substâncias, da luxúria, da vaidade ou até da aprovação dos outros, a presença sagrada de Cristo não consegue criar raízes tão profundas quanto deveria. Ainda assim, Padre Pio jamais falava dessas lutas com condenação. Ele via a dependência como um campo de batalha, onde a misericórdia encontra a fragilidade humana. Incentivava os que sofriam a buscar tanto ajuda médica quanto cura espiritual. A graça, dizia ele, não substitui o esforço humano, ela caminha junto com ele. Confessar uma dependência não é motivo de vergonha, é entregar a própria luta nas mãos de Deus. Ele costumava dizer aos penitentes que a prisão mais perigosa do mundo é aquela que construímos nós mesmos, feita de medo, hábito e auto-engano. É possível passar anos atrás de grades invisíveis, dizia ele, sem perceber que a chave sempre esteve em suas mãos, a confissão. Por isso, Padre Pio chamava a confissão de o banho da alma. Comparava a limpeza de uma casa que, mesmo vazia, continua juntando poeira. Volte depois de uma semana, dizia ele, e verá que precisa ser limpa novamente. Da mesma forma, por mais justos que nos sintamos, o coração sempre necessita de renovação. A alma que negligencia a confissão acaba esquecendo lentamente o que é a verdadeira liberdade. A Eucaristia, portanto, não foi feita apenas para consolar, mas para transformar. Ela alimenta a virtude, fortalece a fé e restaura a ordem espiritual, mas somente se o coração estiver preparado para recebê-la. Se o templo do nosso corpo e da nossa mente estiver abarrotado de vícios, ressentimentos ou negligência consigo mesmo, até o alimento divino que é Cristo não conseguirá produzir todo o seu fruto em nós. Confessar os pecados que cometemos contra nós mesmos é limpar o espaço onde Cristo deseja habitar. É um ato de humildade que abre a porta para a alegria. A atitude de Padre Pio diante dessas lutas pessoais era sempre terna e firme ao mesmo tempo. Não tenha medo de cair, dizia ele. Tenha medo de se recusar a levantar. Por isso, antes de receber a comunhão, reserve um momento para se perguntar: eu sou realmente livre? Existe algo dentro de mim que governa a minha vida mais do que Cristo? A resposta honesta a essa pergunta pode revelar exatamente o lugar onde Deus deseja iniciar sua obra de cura em você. Depois de ouvir milhares de confissões ao longo de sua vida, Padre Pio costumava dizer que o sacramento da reconciliação é o lugar onde a verdadeira ressurreição começa. A Eucaristia alimenta a vida, mas a confissão a restaura. Sem arrependimento, a alma é como uma árvore cortada de suas raízes. Por mais bonita que pareça, não pode dar frutos. Por isso, Padre Pio exortava todo fiel a se aproximar do confessionário não com medo, mas com esperança, pois ali a misericórdia e a verdade se encontram face a face. Ele ensinava que o primeiro e mais importante passo para se preparar para a confissão é um exame de consciência profundo. Isso não deve ser um exercício de culpa, mas de verdade. Olhe para a sua alma, dizia ele, não com os seus próprios olhos, mas com os olhos de Deus. Reserve um tempo em silêncio diante do Senhor, talvez diante do Santíssimo Sacramento, e peça ao Espírito Santo que revele aquilo que está escondido sob a superfície. Padre Pio aconselhava frequentemente seus filhos espirituais a revisarem a própria vida à luz dos 10 mandamentos e das bem-aventuranças. Somente quando a luz incide sobre o coração, dizia ele,
é possível ver o que precisa ser purificado. Ao refletir, não tenha pressa. Preste atenção às áreas que causam desconforto, as lembranças que você prefere esquecer, os hábitos que justifica, as feridas que deixou sem cuidado. Muitas vezes, são exatamente nesses lugares que a graça espera para entrar. Padre Pio lembrava aos fiéis que a contrição não é autodesprezo, mas o desejo profundo de se reencontrar com o amor. Quando finalmente se aproximar do confessionário, recorde as palavras cheias de consolo de Padre Pio. O confessionário não é um tribunal de condenação, mas um hospital de cura. Ele sabia como a vergonha podia calar um penitente e, por isso, costumava tranquilizá-los. Os sacerdotes já ouviram de tudo. Nada do que você disser irá chocá-los. Eles não são juízes, são instrumentos do perdão. Se você sentir dificuldade para falar de certos pecados, Padre Pio aconselhava uma atitude simples e sincera. Diga ao sacerdote que você tem dificuldade em dizer isso. Só essa humildade já abre as comportas da misericórdia. O que mais importa é a sinceridade. Deus não mede a eloquência das palavras, mas a verdade do coração. Padre Pio indicava 3 passos essenciais para a renovação espiritual: um exame de consciência sincero, uma confissão humilde e uma comunhão digna. Uma boa confissão, dizia ele, é mais poderosa do que 1000 orações feitas sem o coração. Na confissão, a alma é lavada, o coração é restaurado e a vida divina volta a fluir como uma fonte em terra ressequida. Para aqueles que estão afastados da igreja ou que não se confessam há muitos anos, o conselho de Padre Pio era simples e cheio de ternura. Diga ao sacerdote há quanto tempo não se confessa, ele o ajudará. Não se preocupe se esquecer alguma coisa, Deus vê o seu esforço e completará o que faltar. Ele também lembrava aos penitentes que todo sacerdote está ligado pelo sagrado sigilo da confissão. Nada do que ali é revelado será jamais repetido. Os frutos de uma confissão sincera são profundos. Além do perdão, a alma recebe nova força para resistir à tentação, paz de consciência e a alegria silenciosa que nasce da reconciliação. Padre Pio dizia com frequência que depois da confissão a alma se torna branca como a neve, pronta para receber o Rei dos Reis. É por isso que confissão e comunhão são inseparáveis. Uma purifica, a outra preenche. Uma abre a porta, a outra traz o convidado. Sem a confissão, a comunhão perde seu poder transformador. Mas quando nos preparamos devidamente, a Eucaristia se torna aquilo que sempre foi destinada a ser: um encontro vivo com o próprio amor divino. A sabedoria de Padre Pio nos convida a redescobrir a confissão não como um peso, mas como um dom. Cada vez que nos ajoelhamos com humildade, o céu se abre. Cada vez que dizemos "Perdoai-me, Pai", a graça irrompe como uma maré. O mesmo Cristo que encontramos na Eucaristia vem ao nosso encontro primeiro ali, no silêncio daquele sagrado diálogo entre o pecador e o Salvador. Ao chegarmos ao fim do profundo ensinamento de Padre Pio, torna-se claro que sua mensagem nunca foi sobre culpa, sempre foi sobre liberdade. Suas palavras não eram correntes para aprisionar a alma, mas chaves destinadas a libertá-la. Por meio de sua vida e de seu exemplo, Padre Pio revelou que a santidade não é reservada aos perfeitos. Ela é o destino de todo aquele que ousa voltar-se para Deus com um coração sincero. Caminhamos juntos por 4 grandes áreas de reflexão: os pecados contra Deus, contra a castidade, contra o próximo e contra nós mesmos. Cada uma delas fere a alma de maneira única, e cada uma só pode ser curada por meio de uma confissão honesta e de uma fé renovada. Padre Pio não enumerou esses pecados para nos amedrontar, mas para despertar em nós o desejo de uma comunhão autêntica, aquele encontro vivo com Cristo, no qual a graça transborda. A Eucaristia, dizia ele, não é apenas um símbolo ou uma cerimônia, é o abraço mais íntimo entre o céu e a terra. É o momento em que o Criador entra em sua criação, não como um visitante, mas como um amigo. Quando recebemos com um coração puro, essa união transforma tudo. Os medos perdem a força, os corações se tornam mais dóceis e a vida se realinha em direção às coisas eternas. Mas Padre Pio também deixou um alerta, ao mesmo tempo terno e grave. Na hóstia, Jesus é verdadeiramente Emanuel, Deus conosco. Mas um beijo dado em pecado se torna uma traição. Essas palavras ecoam a dor de Judas, que se aproximou do Senhor não com reverência, mas com engano. O recado de Padre Pio é claro. Receber Cristo sem arrependimento é repetir essa traição, honrá-lo com os lábios enquanto o coração permanece distante. Por isso ele exortava cada alma a se preparar,
a limpar o templo interior, assim como se prepara uma casa para um hóspede amado. Ele dizia: se você esperasse um amigo que não vê há anos, não varreria cada canto e adornaria cada ambiente. Então, quanto mais não deveríamos nos preparar para o Rei do Céu que vem habitar em nós? A confissão não é um obstáculo à comunhão, é a porta que se abre para ela. Talvez, ao ouvir esta mensagem, algo tenha se movido dentro de você. Uma lembrança, uma dor, um suave chamado do Espírito Santo. Não ignore isso. Esse movimento é graça. Padre Pio nos lembraria: o amanhã não é garantido, mas a misericórdia de Deus hoje é. Então que este seja o seu momento. Não depois, não algum dia, agora. Antes de dormir esta noite, você pode seguir a própria prática noturna de Padre Pio, uma oração simples de entrega que ele rezava todas as noites. Obrigado. Perdoai-me, eu confio. Obrigado por cada graça recebida, mesmo as que não vemos. Perdoai-me pelas vezes em que falhei no amor. Eu confio, porque mesmo quando caio, a sua misericórdia me levanta novamente. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva renovado nos comentários abaixo. Suas palavras podem inspirar outra alma que precisa de coragem para recomeçar. O legado de Padre Pio não vive apenas nos milagres que realizou, mas nos corações que ele reconduziu a Deus. Seu chamado permanece tão urgente hoje quanto em seu tempo. Examine a sua consciência, purifique a sua alma, faça uma boa confissão. Depois, aproxime-se do altar com alegria. Porque, quando você fizer isso, descobrirá que a Eucaristia já não será apenas um ritual. Será um encontro que muda tudo. O Deus vivo o encontrará ali, e a sua alma jamais será a mesma.